Unidade 2, Geografia Física Mundial, Brasileira e do Amazonas. Aula 7.2, Conteúdo, Hidrografia. Habilidades: entender a diferença existente entre as bacias hidrográficas e redes de drenagem. Identificar as diferentes bacias hidrográficas existentes no Brasil. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para verificar as nossas aulas de geografia. Estamos continuando nossos estudos sobre a geografia física e nesse momento nós iremos relembrar o que estudamos na nossa revisão. Vamos lá. Então, olha só, gente, no primeiro momento da nossa aula, nós estudamos aí sobre o bioma, né, que vocês verificaram juntamente com o professor Jefferson. E o bioma vai ser um conjunto, né? Agora vai ser o conjunto de quê? Da vegetação, né, de um determinado local, a vegetação original, a fauna e o clima predominante, tá? Então, vai ser esse conjunto para ser verificado no tipo de bioma. Vegetação original, fauna e clima predominante. Onde a vegetação original, nós iremos verificar agora, né? Então, olha só, esses biomas que existem da superfície terrestre, né? Teremos aí a tundra, né? Onde a tundra, a gente verifica esse tipo de bioma principalmente nos polos, né? Então, a tundra ela vai ocorrer tanto principalmente no Polo Norte, que onde tem aí a maior quantidade de pessoas vivendo, já na Antártida, né? Que fica no sul, já vai ser aí mais para exploração, para ser feito estudos. Além da tundra, também teremos aí as florestas tropicais, muito classificada aí por ser bastante densa. Também verificamos aí sobre a taiga, né, que vai ser um tipo de vegetação muito ligada aí à floresta boreal. Também verificamos sobre as florestas temperadas, principalmente em áreas dos países do hemisfério norte. Essas florestas temperadas estão na zona temperada, né, que é a zona climática temperada, ou norte ou sul. Também vocês estudaram sobre as pradarias, que como se fossem áreas de campos, onde a vegetação ela vai ser mais rasteiras, muito semelhante aí às savanas. E as savanas elas vão ocorrer principalmente em áreas da África, né, juntamente aí também com os animais que lá existem. Também, por último, verificamos aí esses biomas da superfície terrestre sobre os desertos, onde os desertos eles estarão em áreas que contém bastante areia, onde ocorre a escassez de chuva e a vegetação aí ela é um pouco escassa, muito ligada aí às plantas xerófitas, tá? Também verificamos aí sobre as formações vegetais do Brasil. As formações vegetais do Brasil, né, estudamos aí sobre a floresta equatorial, é o tipo de vegetação encontrada aqui na nossa região. A Mata Atlântica, né, que foi bastante devastada, infelizmente, na época aí da colonização brasileira e, infelizmente, em algumas áreas, por ocorrer o processo de urbanização, também foi degradada, mas hoje em dia grande parte dela está em áreas de proteção. A mata de araucárias ou de pinhais, muito encontrado lá na região sul do Brasil, né, por causa do clima, tendo aí as 4 estações do ano. Caatinga, na região nordeste, né, que vai estar muito ligado ao clima semiárido. O cerrado, tipo de vegetação encontrado na região central do Brasil, né. Também verificamos aí a mata dos cocais, onde a mata dos cocais, vocês podem observar que vai estar aqui nessa zona, né, zona dos cocais, na região nordeste também. E já o Pantanal, vocês vão observar, né, que vai estar aqui na região centro-oeste, nessa parte aqui marrom. O Pantanal ele vai ser aí um bioma em que vai ser composto por vários outros tipos de vegetações. As restingas e os mangues, gente, vão estar na parte litorânea, ok? Dependendo aí de onde se tem principalmente encontro do rio com o mar, principalmente o mangue. Já as restingas é o tipo de vegetação que a gente verifica aí quando se tem praias em cima da areia, tá certo? Então, esse foi a nossa revisão e agora nós iremos para o nosso desafio.
No desafio de agora, na nossa aula, vamos ler o texto. A água na atmosfera, que chamamos vapor de água, provém de um ciclo contínuo. Os rios, que se formam por precipitações pluviais, formam, por sua vez, nuvens como consequência de sua evaporação. Deste modo, a água da chuva retorna para a atmosfera através da evaporação da água e da transpiração das plantas que ela mesma alimenta. Você sabe qual a importância das vegetações para as bacias hidrográficas? Quero que vocês comentem entre vocês. Então, gente, nesse momento, nós iremos estudar sobre as bacias hidrográficas, principalmente aí as características das bacias hidrográficas e quais são as bacias que encontramos aqui no território brasileiro, tá? Então, vamos verificar aí, sobre uma diferença que vai existir. Redes de drenagem, e a rede hidrográfica. Então, olha só, na rede de drenagem, que a gente vai verificar, ou também que é conhecida como a rede hidrográfica, que vai ser a mesma situação, vão ser sistemas naturais ou artificiais capazes de drenar água superficial. Por exemplo, existe a chuva. Se chove em um determinado local, para algum lugar essa água vai. Então, é aí que se formam as redes de drenagem, Pode ser um vale, pode estar indo para o igarapé, pode estar indo para o rio principal. Então, a rede de drenagem vai ser o quê? Esses sistemas naturais ou até mesmo artificiais, que foi criada aí, foi construída pelo ser humano, capazes de drenar essa água superficial até chegar a esses rios, igarapés, lagos, lagoas, até nos mares, que vai ser compostos aí de canais conectados entre si, tá? Então, a rede de drenagem, ela vai ser uma parte em que pega a água ou da chuva ou de qualquer outro lugar e de algum modo vai ter que drenar essa água superficial. Agora, o que vai ser uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem? Uma bacia hidrográfica ou bacia de drenagem já vai ser o que? O conjunto de um rio principal com os seus afluentes, tá? Por exemplo, nós temos o rio Amazonas, que é um rio principal, com vários afluentes, Por exemplo, Rio Madeira, Rio Juruá, Rio Jutaí, Rio Negro, o Rio Solimões. Então, são vários rios como sendo afluentes e que formam o rio principal, Então, a gente verifica aí que quando tem um rio principal, ele está indo para algum lugar e normalmente é para a sua foz. E a foz desses rios vão para onde? Para o oceano. Então, vai desaguar no oceano. Além disso, numa bacia hidrográfica, existirão aí os divisores de água. Normalmente, o divisor de água pode ser um monte, uma montanha, tá? E isso vai acabar dividindo uma bacia hidrográfica de outra bacia. Então, esses divisores de águas, eles delimitam as bacias hidrográficas, que são as porções mais altas do relevo, tá? A gente vai verificar agora, uma imagem, que é essa imagem que é dada a vocês, mostrando uma bacia hidrográfica. Então, a gente verificando a bacia hidrográfica, a gente verifica aí que vai ter o rio, que tem sua origem na nascente, que vai ser normalmente em áreas de altitude elevada, ok? Então, a gente vai verificar aqui, por exemplo, nessa região vai ser o que? A nascente, tá? Onde tem um ponto mais elevado, Também teremos aí o afluente. O que é o afluente? É um rio menor que deságua no rio principal. Aqui nós temos o rio principal. Então, temos vários afluentes por aqui, que vão chegar até o rio principal. Então, tudo isso aqui, gente, é o quê? É uma bacia hidrográfica. É quando tem aí o seu rio principal com os seus afluentes. Agora, quando nós temos um rio, ele vai ter um leito. O leito do rio, ele é um espaço ocupado aí pelas águas do rio. Além disso, também a gente pode verificar nas bacias hidrográficas os interflúvios, que são as regiões mais elevadas ou altas, tá?
que vão ser aí esses divisores. Então, essas regiões mais altas, elas vão servir de divisão, né, entre uma bacia e outra. E é o mesmo que um divisor de água, tá? Então, vocês escutaram falar sobre interflúvios, vai ser a mesma coisa que essa divisão de áreas, né, que pode dividir uma bacia para outra. E por último, os rios, eles estão indo para um local. E qual é esse local? Para a foz. Então, os rios, eles desaguam no mar ou em outros rios, mas, consequentemente, sempre vai parar no oceano, tá? Agora, vamos ver que o curso do rio, ele vai estar aí dividido em dois. No caso aí, nós teremos o montante e a jusante. O montante, gente, é o alto curso, que é a nascente do rio. Aí, na primeira imagem, vocês podem observar uma montante, tá? Que é a nascente do rio. Normalmente, aí são em áreas mais elevadas. Além da montante, também teremos aí a jusante. A jusante já vai ser a parte mais baixa de um rio, próximo à foz, ok? Também, além do curso do rio, vamos verificar aí sobre o regime de um rio. O que é o regime de um rio? É quando ocorre a vazante ou a cheia, ok? Então, olha só, a vazante vai ser a parte onde a água do rio, o nível vai ser baixo. Já na cheia, o nível vai ser elevado. Aí temos exemplos para vocês, né? Estamos passando por esse processo. O rio parou de encher, agora está ocorrendo a vazante. É quando o rio ele começa a secar, quando baixa o nível do rio. E já as cheias ocorrem o nível elevado dessas águas. A gente está vivendo, a gente vive, né, isso aí todo ano. Então, é o nosso cotidiano aqui na nossa região por causa da bacia amazônica. Além dos regimes dos rios, que estão ligados aí à vazante, à cheia, também teremos aí o volume de água. O volume de água, gente, vão ser considerados perenes ou caudalosos. O que são os rios perenes ou caudalosos? São os rios que nunca vão secar, tá? Totalmente, ok? Existem rios, como os nossos, que existe a cheia e a vazante, mas nunca fica sem água. Lógico que a quantidade diminui, mas nunca vão secar, tá? Então, são considerados rios perenes ou caudalosos. Além dos rios perenes ou caudalosos, também nós teremos os rios intermitentes ou temporários. Os rios intermitentes ou temporários, eles vão secar aí no período da estiagem. Principalmente aí na região nordeste do Brasil, se tem muito esses rios intermitentes. Além dos rios intermitentes, também teremos os rios efêmeros. Os rios efêmeros só surgem quando tem aí a ocorrência de grande quantidade de chuva em um determinado local, tá? Então, existem esses rios efêmeros que só vão surgir quando tem aí a época da chuva, mas depois eles somem, tá? E é bem mais rápido do que um rio intermitente. Além de um volume de água, também vamos verificar que existe a variação do volume de água. A variação do volume de água, gente, é o quê? É de onde vem a formação dos rios, que podem ser através das chuvas, através das neves ou os dois juntos, dependendo do rio. Por exemplo, aqui da bacia amazônica, o rio Solimões, que chega para formar aí, se junta com o Rio Negro, formando o rio Amazonas, ele vai ser misto. Por quê? Porque vai ter aí a parte que vem da água nival, que é neve, consequentemente, com o tempo vai ocorrendo o degelo e vai indo para o curso do rio, né? Então, é nival e também pluvial, principalmente aí na época das chuvas em que os rios, eles aumentam o volume de água. Então, nós teremos essa variação do volume de água, o pluvial, com a quantidade das chuvas, o nival ou glacial, que é através das neves, ou um complexo, que é o misto, é tanto pluvial quanto nival ou glacial, tá? Então, ocorre aí também essa variação do volume de água.
Também vamos verificar aí os rios que são considerados de planalto. Rios de planalto, o nome já fala pra gente, vai ter um relevo elevado, né? Então, os rios de planalto ocorre aí um grande desnível. E normalmente nessas áreas em que se tem os rios de planalto, eles constroem usinas hidrelétricas, mas não são todos, é lógico, né? É necessário se ter um cuidado, fazer estudo, se realmente vai valer a pena ou não construir uma usina hidrelétrica. Então, os rios de planalto vai ter esse desnível. Normalmente, são nessas áreas que se constrói aí as usinas hidrelétricas para gerarem energia. E também, quando é um rio em que tem grande quantidade aí de navios navegando, e para continuar o seu curso, para não perder muito tempo, eles acabam construindo eclusas, que é essa imagem de baixo que vocês observam. As eclusas, gente, são uns elevadores para os navios. Aí ele está entrando em uma eclusa, esse navio. Aí vai encher de água, vai fechar as comportas, vai encher de água, o navio ele vai subir aí e, consequentemente, ele segue o seu rumo. Se ele tem que voltar para a parte de baixo, ele vai entrar no nível do rio, vão secar essa parte, secando, ele vai seguindo o seu rio, o seu curso, né? Então, constroem-se eclusas, principalmente em áreas com rios de planaltos. Além dos rios de planalto, também teremos os rios de planície. Plano, mas a área mais plana, vai servir muito para navegação, vai ser muito utilizado para navegação. São nessas áreas também que acabam surgindo aí lagos. E muitas das vezes se verifica aí nessas áreas de depressão, né? Essas áreas de depressão é quando acabam surgindo os lagos, principalmente quando se tem a vazante. Então, os rios de planície, eles são muito utilizados para a navegação, para o transporte de pessoas, de mercadorias, que vêm através desses navios, tá certo? Agora, te verificando, né, essa imagem, a gente pode observar aí um rio de planície. Os rios de planícies, como a gente observa, né, vai ser bem mais utilizado para a navegação, tá certo? Além disso, os rios também terão a sua foz, gente. A foz é quando ocorre, né, quando deságua, né, o rio em um mar, tá? E teremos dois tipos de foz, a foz exorreica e a foz endorreica. O que é uma foz exorreica? E lembra de externo, tá? Exorreica, ele vai se dirigir para o oceano. No caso aí, vocês podem observar na imagem de cima, um rio desaguando no oceano. Isso é uma foz exorreica. Já uma foz endorreica é um rio desaguando em um outro rio, tá? Onde vai ocorrer esse deságue de água, né? No interior do continente. Então, é um rio desaguando em outro rio. Então, aí nós temos esses dois tipos de foz, tá certo? A exorreica e a endorreica. Além da foz do rio, gente, o que nós iremos verificar? Sobre as bacias que existem aqui no território brasileiro. Nós teremos aí a bacia amazônica, onde a bacia amazônica é a maior bacia do planeta com um volume de água. Aí vocês podem observar que a bacia amazônica, né, ela não vai estar somente em território brasileiro, tá? Ela vai estar em outros países aqui da América do Sul, na parte da Bolívia, do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname. Então, pega esses países também. Existem rios menores, né, que são os afluentes que vão chegar aí até formar o rio Amazonas e vai ocorrer aí a sua foz no estado do Pará, encontrando aí o Oceano Atlântico, tá? Então, a bacia amazônica, ela é totalmente brasileira? Não, também existe aí
em outros países aqui da América do Sul. A extensão da bacia amazônica é de 6.992 quilômetros. Vai nascer no Peru, então sua nascente é no Peru, sua nascente principal é no Peru, na área conhecida, na região conhecida como Apacheta, tá? E no Brasil, quando entra no Brasil, sai do Peru e entra no Brasil, vai ter o rio chamado Rio Solimões. E quando o Rio Solimões se encontra com o Rio Negro, aqui na frente de Manaus, nós teremos aí o Rio Amazonas, tá certo? Mas para a gente verificar, para ser considerado aí a maior bacia hidrográfica do mundo em volume de água, foram feitos vários estudos verificados através dos seus afluentes e também através da sua nascente até a foz, tá? Então, a nascente vai ser aí o ponto principal para se ter a formação dessa bacia hidrográfica, tá? Mas não é somente uma nascente, existem outras nascentes, por isso que acaba formando através desses afluentes. Além da bacia amazônica, também teremos aí no Brasil a bacia Tocantins-Araguaia ou Araguaia-Tocantins. Não tem problema se o Araguaia vir primeiro, tá? Então, a bacia Tocantins-Araguaia vai estar localizado entre os estados de Tocantins, no Pará e também no Maranhão, tá? No Bico do Papagaio vamos ter aí o seu principal afluente, tá? Que é o Rio Araguaia. Então, é na parte do Bico do Papagaio em que nós encontraremos o principal afluente, que é o Rio Araguaia. E também na bacia do Tocantins-Araguaia, a gente pode verificar aí que vai desaguar, na verdade, aí na maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, ok? Então, é nessa região aí que a gente observa essas características da bacia Tocantins-Araguaia. Agora, vocês observando este mapa, né, a gente vai verificar que vai passar aí, né, principalmente por Tocantins, pelo Pará e pelo Maranhão, e é nessa área que a gente verifica que é considerada a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, tá? Então, a bacia Tocantins-Araguaia, ela é considerada a maior bacia hidrográfica brasileira, porque ela está somente no Brasil. Vai nascer no Brasil e vai desaguar no Brasil. A bacia amazônica não. A bacia amazônica, ela vai nascer no Peru, vai fazer parte aí de outros países, né? E vai desaguar também aí no Pará. Além da bacia Tocantins-Araguaia, também teremos a bacia da Prata ou bacia Platina. Vai ser considerada a segunda maior bacia do mundo. Só vai perder para quem? Bacia amazônica, tá? Então, vai ser formada aí pelos principais rios, como o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Vocês podem observar no mapa aí, né, que teremos os rios Paraguai como principal, o Uruguai e o Paraná. O Paraná é muito importante, principalmente lá para a região sul e sudeste do Brasil, onde também tem a construção de diversas usinas hidrelétricas. E a bacia da Prata, ou bacia Platina, né, tendo a formação aí por esses três principais rios, Paraná, Paraguai e Uruguai, vai desaguar no Oceano Atlântico também, entre a Argentina e o Uruguai, ok? Agora, é considerada totalmente brasileira? Não, porque também vai passar pelo Paraguai, vai passar aí seus afluentes pelo Rio Uruguai, pelo Uruguai, tá? Então, por isso não vai ser considerado aí totalmente brasileira. Além de ter, vai ser formado aí por esses três rios, Paraná, Paraguai e Uruguai. Também vamos verificar outra bacia importante para o território brasileiro, que é a bacia do Rio São Francisco, principalmente lá para a região Nordeste, né? A bacia do Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, né? Vai ter a sua nascente em Minas Gerais, na Serra da Canastra, tá? Então, a sua nascente, que vai também vai percorrer grande parte aí
da região nordeste do Brasil, tá? E vai ser o único rio do Nordeste em que é considerado perene, ele não seca, mesmo durante aí as estiagens, porque a gente verifica que no Nordeste, né, vai ter esse clima bastante seco, semiárido, tem a formação aí da vegetação da caatinga. Então, a bacia do Rio São Francisco é muito importante para as pessoas do Nordeste, que estão principalmente aí nas áreas do sertão, tendo a sua nascente na Serra da Canastra, no estado ainda de Minas Gerais, tá? Chegando até a sua foz, que também vai ser no Oceano Atlântico, entre dois estados nordestinos, entre o Sergipe e entre Alagoas. É uma ponte que divide, tá, esses dois estados, que acaba passando o Rio São Francisco. O limite entre esses dois estados aí vai mostrar pra gente que aí ocorre a passagem do Rio São Francisco, tá? Então vai ser um rio muito importante aí para as pessoas que vivem nessa região, ok? Além da bacia do São Francisco, também teremos a bacia do Parnaíba. A bacia do Parnaíba vai ser outro importante rio para a região nordeste, porém vai ter aí vários afluentes com rios temporários, além também de ter os rios perenes, tá? Também tem bastante construção de bastantes usinas hidrelétricas na bacia aí do rio Parnaíba e está localizado em uma área com clima semiárido bem avançado. Por isso que muitos rios aí são temporários, eles somem de acordo com a estiagem. Se tem muita estiagem, acaba aí tendo, né, esse surgimento desses rios temporários. E além da bacia do Parnaíba, para a gente finalizar, nós teremos as bacias atlânticas e costeiras. Neste mapa, vocês estão observando, né, todas as bacias importantes aqui do Brasil. Então, olha só, para a gente finalizar, vamos verificar essas bacias que estão no litoral brasileiro, que vai ser o conjunto de 5 rios, ok? Onde nós teremos o Nordeste Ocidental, está localizado na região Nordeste do Brasil, o Nordeste Oriental, o Leste, tá? O Atlântico Leste, teremos o Atlântico Sudeste e o Atlântico Sul. Por que Atlântico? Porque está sendo banhado aí pelo Oceano Atlântico. Então, vamos observar essas bacias hidrográficas do Brasil, em que a gente observa, né, a formação das bacias hidrográficas muito importante para o desenvolvimento, com as construções de usinas hidrelétricas, com a construção de eclusas, com o movimento da população aqui na nossa região, principalmente onde utilizamos muito a região amazônica, né? A gente verifica aí que ocorre a escassez de rodovias, então os rios são as nossas rodovias. Então a bacia amazônica ela é muito importante para a nossa região e vocês sabem muito bem isso, né? Também teremos a bacia Tocantins-Araguaia, a maior bacia totalmente brasileira, ok? Também a do Parnaíba, apresentando aí os rios temporários e também os rios perenes. O Rio São Francisco vai ser o mais importante para o Nordeste, né? Porque existe aí esse rio, ele vai ser considerado um rio perene, né? Com os rios perenes. A bacia do Paraná, do Uruguai e do Paraguai vão formar o quê? A bacia Platina, né? Onde vai desaguar também no Oceano Atlântico. E por último, que nós verificamos que vai ser o conjunto de 5, né, bacias, vai ser o quê? O Atlântico Nordeste Ocidental, o Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Então, a gente verifica aí a formação
dessas bacias hidrográficas do território brasileiro, ok, gente? Formando aí os principais rios que nós temos na nossa região, tá certo? Então, não podemos esquecer sobre essas características que estudamos sobre as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, elas são muito importantes para o desenvolvimento das cidades. Lembrando que as primeiras civilizações, elas se desenvolveram próximo a rios, porque é através do rio que pode também tirar seu alimento, pode retirar água para seu sustento. Então, tudo isso ajuda no desenvolvimento. Consequentemente, foram surgindo as vilas, foram surgindo grandes cidades, né? E isso fez com que aumentasse a importância desses rios. Hoje a gente verifica que os rios são importantes, além de nós retirarmos a água, né, para o nosso sustento, é muito utilizado como transporte, né, principalmente aqui na nossa região, a gente verifica que é bastante utilizado. Também pode ocorrer aí a construção das usinas hidrelétricas para a geração de energia elétrica, porque é considerada uma das mais limpas. Infelizmente, o problema todo é em relação à sua construção. Verificamos que uma bacia hidrográfica, ela vai ser formada aí pelo rio principal e seus afluentes, tendo a sua foz principalmente aí nas áreas dos oceanos. E verificamos também que existem dois tipos de foz, a foz endorreica e a foz exorreica. No caso, a exorreica é para onde? Para os oceanos. E a endorreica, que é dentro, vai ser aí de um rio, né, que vai desaguar em outro rio. Normalmente, um afluente desaguando no rio principal. Isso é uma foz o quê? Uma foz endorreica, tá? Também verificamos aí sobre o volume de água dos rios, né? Esse volume de água dos rios vem através do quê? Da vazante da cheia. A gente verifica muito aqui na nossa região também. Estamos já passando pelo processo de vazante, já está ocorrendo aí a seca desses rios. Lógico que não é de uma hora para outra, isso demora alguns dias, né? Também verificamos aí a importância da nascente para os rios no seu curso, do seu leito, até chegar à foz. Também verificamos que existem aí essa quantidade de volume de água que vem através do pluvial, que vem através das chuvas, né? Também o nival ou glacial, que vem através do degelo, que ocorre principalmente nas áreas das montanhas. E tem o misto, que também é conhecido como complexo, que ocorre tanto o nival quanto o pluvial, né? Então, essas são as características dos rios que nós estudamos, além dos rios de planaltos e os rios de planície. Rios de planaltos, muito utilizados, existem muitas cachoeiras, cataratas, tem que ter um certo cuidado, principalmente como transporte, né? E esses rios de planaltos, eles são muito utilizados, dependendo da situação, com a construção das usinas hidrelétricas. E os rios de planície já vai ser muito utilizado para o transporte, tá certo, gente? E verificamos aí a importância dos rios que nós temos em relação às diversas bacias hidrográficas aqui do território brasileiro. Gente, no primeiro desafio era isso mesmo, né? Descrever as diferenças. Gostei aí que a Luísa mencionou, né? Que com relação ao cerrado, com relação à floresta, né? E foi identificando, foi trazendo, foi elaborando aí percepção das pessoas, dos alunos aí, né? Com relação às imagens. E era basicamente isso, né? Analisar as paisagens que nós já verificamos na unidade 1, né? Que é tudo aquilo que se vê, a composição ali do que está sendo visto. Nessas duas imagens a gente vê duas paisagens completamente diferentes, né? E no segundo desafio? E também no segundo desafio responderam muito bem, é isso mesmo, a vegetação ela é importante, principalmente, né, para esse processo da fotossíntese e também da evapotranspiração, para poder continuar com esse ciclo, né, que vai para as nuvens, criando as nuvens na atmosfera e voltando tanto para a vegetação quanto para as bacias hidrográficas, para os rios. Então, vocês responderam muito bem aí a Nori 14. Quero agradecer a participação de vocês.
Lembrando que amanhã nós temos aula assíncrona. Verifiquem aí com o professor qual o melhor momento para vocês se reunirem e estudarem ainda sobre geografia física. Já podem até verificar agora, já que a gente está terminando um pouquinho mais cedo, viu, professor Iane? Já podem até verificar aí o conteúdo dessa aula aí assíncrona, que fala sobre o uso dos rios, fala sobre também a questão do desmatamento, né, que é importante. E aí já deem uma olhadinha aí, usa esse tempinho final aí para ver isso aí na aula assíncrona, ok? Qualquer coisa, verifiquem aí o horário no sábado para se reunir novamente e trabalhar. Boa tarde, professor, boa tarde a todo mundo, bom fim de semana, boa tarde, professora Ludmila. Boa tarde ao professor Jefferson, boa tarde a todos os alunos, boa tarde ao professor Iane e até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.